Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Yuri Kerisnovski e estou dando continuidade hoje aqui em meu canal ao curso de probabilidade. Já são duas aulas que eu coloquei no ar para vocês, uma primeira com todas as definições que você precisa conhecer, espaço amostral, o que é um experimento aleatório, o que é um evento e por aí vai. Na segunda aula eu defini para vocês o que era a probabilidade, como que se fazia para calcular uma probabilidade, dei vários exemplos que faziam uso da análise combinatória ou não. E agora eu vou dar continuidade falando do seguinte: eu vou falar em dois assuntos hoje. A probabilidade da união de dois eventos, mostrar para vocês de onde vem, como se calcula, e a probabilidade em caso de eventos complementares. Assunto esse, evento complementar, que eu já citei na primeira aula. Eu disse para vocês, eu mostrei o que era um evento complementar. Vou relembrar e vou seguir a partir daí. Beleza? Primeiro tópico, a probabilidade da união de dois eventos. Então pense que numa determinada situação que estejamos estudando, que eu passe para vocês, eu tenha dois eventos, tá? Um evento A e um evento B. Esses dois eventos, eles podem ou não ter interseção, mas quando a gente desenha um diagrama, a gente coloca com essa região aqui de interseção. Caso ela seja nula, não vai ter elemento nenhum, não tem problema. E o que está em volta aqui é o que eu chamo de espaço amostral da situação que eu estou estudando. Beleza? O que eu quero fazer nessa questão? Eu quero estudar o que acontece quando eu quero calcular a probabilidade de dois eventos acontecerem. Beleza? Ou seja, eu vou te dar um exemplo aqui do que eu estou procurando. Imagina o seguinte, que você tem uma urna com bolas de 1 a 100, numeradas. Aí você vai e retira uma bola dessa urna, apenas uma. Eu quero saber a probabilidade dessa bola ser um múltiplo de 5 ou de 8. O ou, gente, no estudo dos conjuntos, quando a gente já fez isso lá atrás, eu vou relembrar hoje, ele tem caráter aditivo, não tem? Então ele está querendo que você pense que pode ser múltiplo de 5 ou de 8, é a união desses dois conjuntos. Ou seja, o meu evento seria um deles múltiplo de 5, outro evento múltiplo de 8. E tem números que são ao mesmo tempo múltiplos de 5 e de 8. Como que você vai agir nesse caso? Repara, gente, que a grande dica para esse tipo de questão, para saber se eu tenho que usar a minha probabilidade da união, é esse conectivo aqui, o ou. Ou para gente, de cara, já quer dizer para somar. Então vamos ver na prática? Nesse conjunto aqui, eu tenho o seguinte. Imagina que eu quero saber quantos elementos eu tenho aqui dentro do A e do B simultaneamente. Eu quero saber o número de elementos do conjunto que é A união B. Como que eu faria para calcular isso, né? Para encontrar isso, o número de elementos de A união B? Eu posso dizer, basicamente, né? Simplesmente, vê se vocês concordam comigo, que isso daqui é a mesma coisa que o número de elementos de A somado ao número de elementos de B. Vê se vocês acham que eu posso fazer isso. Somar todos os elementos de A com todos os elementos de B. Vai dar certo A união B? Não vai, pelo seguinte detalhe. Quando você faz isso, tá vendo essa regiãozinha aqui que eu estou achurando em preto para vocês? Essa região está sendo contada duas vezes, olha só. Quando eu conto A, eu estou contando essa região. Quando eu conto B, eu também estou contando essa região. Como que eu vou consertar? Porque eu só quero contar uma vez, não duas. Então, eu vou ter que subtrair essa região, que é a interseção dos dois conjuntos. Então, menos o N de A, interseção B. Vê se vocês concordam, então. O número de elementos do conjunto A união B nada mais é que somar a quantidade de A com a quantidade de B e tirar a interseção de A união B. Mas espera aí, eu estou falando de conjuntos. Qual é a conexão disso com combinatória? É toda, totalmente. Por isso que muitas vezes, quando você vai estudar combinatória e probabilidade, você faz uma breve revisão de conjuntos antes. A probabilidade de um evento A ou B acontecer, pela definição da aula passada, não é o número de elementos de A união B sobre o número de elementos do espaço amostral? Então eu viria aqui, ó, e colocaria assim, ó, sobre o N ômega, que é meu espaço amostral, que são todos os elementos. O que vai dar isso quando você faz essa continha? N de A união B sobre N ômega. Isso nada mais é que o P de A união B. O P de A ou B. É a probabilidade da união. Concordam? Mas, se eu divido por N ômega de um lado, eu tenho que dividir por N ômega em todo mundo do outro. Eu tenho que vir aqui, ó, e dividir por N ômega. Correto? Eu tenho que vir aqui de novo, nesse NB, e dividir por N ômega para manter a igualdade. E tenho que vir aqui nesse outro, na interseção, e dividir pelo N ômega. Matematicamente, o que eu fiz é correto. Se eu mexo de um lado da igualdade, eu tenho que mexer igualzinho do outro. Então, feito isso, o que vai aparecer aqui? O que é NA sobre N ômega? É o P de A. É a chance do evento A ocorrer, né?
é a relação entre o evento pedido e o espaço amostral. Então, isso aqui é o P de A. O que é NB sobre N ômega? É o P de B. E o que é o N de A interseção B em relação ao N ômega? É menos, então o P de A interseção B. Probabilidade é a razão entre meu evento e o espaço amostral. Com isso eu concluí o que eu queria aqui para essa primeira parte da aula. Então, a chance da união de dois eventos ocorrerem é dada como mesmo? É dada pela soma das probabilidades desses dois eventos, subtraída da probabilidade da interseção, para não ser contada duas vezes. Conseguiram compreender de onde vem isso? Nada mais é que a correlação com a matéria de conjuntos, vista por vocês aí várias vezes no fundamental e depois no início do médio. Tranquilo? Então vamos para essa questão aqui. Como que eu vou resolver essa questão? Tenho bolas numeradas de 1 a 100. Eu quero tirar uma só. Eu quero saber a probabilidade dessa bolinha ser múltiplo de 5 ou de 8. Então viria aqui um conjunto dos números que são múltiplos de 5. É meu primeiro conjunto. Viria um outro conjunto dos números que são múltiplos de 8. Tá aqui o outro conjunto. Todos esses caras estão dentro de um mesmo universo. Que universo é esse nessa questão? São os números de 1 a 100. Como que eu calculo essa probabilidade? Primeiro, vamos por partes aqui. Primeiro eu deveria encontrar quantos múltiplos de 5 eu tenho nesse conjunto. Vou propor uma maneira bem rápida para vocês. É claro que a primeira é 5 vezes 1, que é 5. 5 vezes 2 é 10. O próprio 100 é 5 vezes 20. Então tem 20 elementos nesse conjunto. Então aqui em tudo, tá? Em todo esse cara aqui, para a gente lembrar, eu tenho 20 elementos. São 20 múltiplos de 5. Desde 5 vezes 1 até 5 vezes 20. Do 8, 8 vezes 1 é 8, é o primeiro. 8 vezes 10 não é 80? Falta 88, né? O próximo, que é vezes 11. 96, né? Vezes 12. E o próximo já passa. Então aqui eu tenho 12 elementos, que vai desde o 8 vezes 1 até o 8 vezes 12. Tranquilo? E na interseção? Conceito de primeiro grau lá, né? Quando eu quero saber se um número é múltiplo ao mesmo tempo de outros dois, de 5 e de 8 no caso, eu estou procurando o MMC entre eles. Qual é o MMC entre 5 e 8? Então aqui, ó, MMC entre 5 e 8. Como eles são primos entre si, né? Não tem fatores em comum, basta fazer o produto deles, ó, é 40. Quantos múltiplos de 40 eu tenho nesse conjunto? 40 vezes 1 é 40, já tem 1. 40 vezes 2 é 80, 2. Então são dois números que você tem aqui. Opa, se eu tenho 2 aqui, são quantos aqui? 18. Se eu tenho 12 aqui e 2 aqui, são quantos aqui? 10. Olha o que eu quero mostrar para vocês. É imprescindível gravar a fórmula da probabilidade da união? Não, não é imprescindível, é uma ajuda. Por quê? Se você tivesse domínio da matéria de conjunto, você não teria feito isso daqui? E a minha primeira saída, vou chamar de solução 1. Na solução 1, probabilidade. Não é a razão entre o que eu quero e o espaço amostral? O que eu quero não é tudo que está em preto? 18, 20, 30. Não tem 30 números aqui? Então, 30 de um universo que tem quantos? 100. 30 sobre 100 é a mesma coisa que 30%. Ou ainda na forma de número decimal, 0,3. Tá? Então, para quem conseguiu desenhar todo o conjunto, seria assim. Para quem não desenhou o conjunto e fez apenas esses cálculos sem o desenho, o que é o P de A união B? Pelo que a gente acabou de aprender. P de A. Qual é a chance de ocorrer um múltiplo de 5? Não são 20 números? Então, 20%. Né? Então, aqui, ó, 20 sobre 100 é 20%. Qual é a chance de ocorrer um múltiplo de 8? Não são 12 números no conjunto de 100? 12%. Então, mais 12%. Então, essa daqui é a solução 2 que eu estou fazendo, tá? Para ficar claro. Solução 2. E qual é a chance de ocorrer um múltiplo de 40? Não são 2 em 100? 2%. Então, ficaria assim. 32 menos 2, de novo deu 30. Claro, tinha que dar a mesma coisa. Beleza? Então, olha o que eu te mostrei. Você pode fazer as questões de probabilidade da união sabendo ou não a fórmula da probabilidade. Se você dominar conjunto, você já vai fazer, marcando todos os conjuntos. Porém, se você dominar o conceito de probabilidade da união, você pode fazer desta outra maneira. Claro para vocês? As duas saídas? Probabilidade do evento complementar. O que é isso? Do que trata essa parte do estudo da probabilidade? Vamos lá. Conceito que eu falei com vocês lá na minha primeira aula de probabilidade. Se você é novo aqui no canal, né, inclusive, vá lá, assista essas aulas antes dessa, né, essas aulas anteriores, a probabilidade 1 e a 2. Domine esses conceitos, curta os vídeos, se inscreva no canal, que vai ser de grande ajuda para a gente crescer e poder trazer conhecimento de qualidade para cada vez mais gente, tá bom? Eventos complementares, o que seria isso?
São dois eventos que a união deles dá o espaço amostral da questão. E são dois eventos cuja interseção deles é nula, eles não têm nada em comum. Por exemplo, se eu jogo um dado, tá? Ao jogar um dado comum, sair um número par e sair um número ímpar são eventos complementares. Por quê? Ou sai par ou sai ímpar. Tem 50% de chance de cada um. Ó. 50% de um e 50% do outro. Juntando os dois dá o espaço amostral. E tem interseção? Existe número que é ao mesmo tempo par e ímpar? Não, não tem. Então esses são eventos complementares. São os eventos que juntos dão o espaço amostral e em comum eles não têm nada. Beleza? Como que eu faço então para calcular, para ver uma relação entre essas probabilidades? Bom, se eles são complementares, eu poderia dizer o seguinte, que o número de o P de A, né, que é o meu primeiro conjunto, mais o P de B, tem que dar quanto no final das contas? Eu acho que é meio óbvio para vocês que isso aqui tem que dar 1, né, que é 100%. Porque se um evento não acontece, acontece outro. 50% de par, 50% de ímpar ao jogar um dado. Beleza? Qual é a chance de sair um número que não seja 4 num dado? 5 casos em 6. Qual é a chance de sair o 4? 1 caso em 6. Quando você junta os dois de novo, dá o total do conjunto. Então isso sempre dá 100%. Então a relação que rege os números complementares, né, os eventos complementares é essa, né? A probabilidade de um dos eventos ocorrer nada mais é que 1 menos a probabilidade do outro evento ocorrer. Então, se um é 40%, o outro é 60%. Se um é 20%, o outro é 80%, e por aí vai, tá? Então, isso daqui é onde a gente queria chegar. Essa é a relação existente entre eventos complementares. Vou te mostrar dois exemplos, um bem corriqueiro e um outro que já mexe um pouquinho com análise combinatória. O primeiro deles, eu lanço 3 moedas, tá? Ao lançar 3 moedas, eu tenho um conjunto de resultados, um espaço amostral. Eu quero saber a probabilidade de não saírem 3 coroas. Aí olha o que você pode ficar pensando. De não sair 3 coroas, serviriam sair 3 caras, é um caso. Serviriam sair 2 caras e uma coroa. Serviria sair uma cara e 2 coroas. Só não serve 3 coroas. O teu primeiro caminho seria calcular essas 3 probabilidades que eu falei antes, ó, de dar 3 caras, 2 caras e uma coroa, ou uma cara e 2 coroas. São 3 casos. O teu outro caminho é notar que em questões desse tipo é muito mais útil você pegar o total e tirar o que não serve, como você fazia lá em combinatória. Qual é o total dessa questão? Total de casos que existe. Por lançar 3 moedas, qual é meu espaço amostral? Tenho 3 casinhas para preencher, certo? Com 2 opções em cada, cara e coroa, cara e coroa e cara e coroa. Então, meu espaço amostral nessa questão contém quantos elementos? Meu N ômega, ele contém 8 elementos. Beleza? Sendo que desses 8 casos, o que não serve para você? Tá? Aquilo que não serve. O que não serve para mim, nada mais é que um caso, que é sair tudo coroa. Beleza? Ou seja, a minha probabilidade do evento complementar não é o total menos a probabilidade daquilo que não serve? Então vamos. A probabilidade de não saírem 3 coroas, do meu resultado ser diferente de 3 coroas, vou escrever assim, é igual a quanto? 1 menos o complementar desse evento, que é sair 3 coroas, que é um caso em 8. Beleza? Que é esse aqui, ó, 1 de 8. 1 menos 1 oitavo, 8 menos 1, 7. Então isso aqui daria, no final das contas, pra gente, ó, 7 oitavos. Beleza? Então vocês viram. Probabilidade de eventos complementares é muito útil nesse tipo de questão. Aonde o que você vai fazer nelas? Ao invés de calcular o que você quer diretamente, você pega o total e tira aquilo que você não quer. Compreendido? Nosso último exemplo, aqui nosso terceiro e último exemplo, é o seguinte. Eu tenho 4 homens e 5 mulheres num grupo, num grupo de trabalho. Desses 4 homens e 5 mulheres, eu quero formar uma comissão que contenha 4 membros. Eu quero saber qual é a probabilidade de nessa comissão ter pelo menos um homem. Beleza? Então, pelo menos um homem. Olha o que eu pensaria. Primeiro, se esse bando de gente que tem aí, dessas 9 pessoas, eu quisesse escolher 4 sem nenhum tipo de critério, esse não seria meu espaço amostral, combinação de 9 em 4, porque a ordem não importa. Como que isso fica? 9 fatorial sobre 9 menos 4, 5 fatorial, 4 fatorial. Para quem não lembra, eu estou usando aqui a fórmula da combinação sem repetição. Fatorial do total, fatorial da diferença, fatorial do segundo. Aí a gente aprendeu também como manipular isso, como abrir isso, né? 9, 8, 7, 6. Aí eu cheguei ao 5 fatorial, que era meu objetivo. Por que eu quero tanto chegar ao 5 fatorial?
para cortar com o de baixo. O que fica aqui então? 5 fatorial vezes o 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. Não fica assim? Daí, ó, eu corto esse com esse. 4 vezes 2 corta com 8. 3 e 6 fica 2. Então aqui eu ficaria com 63 vezes 2, eu tenho 126 grupos possíveis de 4 pessoas. Desses 126 grupos, que é meu espaço amostral, vamos deixar bem claro isso aqui, que é meu N ômega, tá? Meu espaço amostral, seria mais fácil eu calcular o que a questão está pedindo ou tirar o que ela não está pedindo? Qual o caminho que você acha que vai ser melhor? Bom, primeiro eu quero saber a probabilidade de ter pelo menos um homem. Então poderia ter um homem e 3 mulheres. 2 homens e 2 mulheres. 3 homens e uma mulher. Ou 4 homens, são 4 casos. Sendo que se eu pensar de forma oposta, qual é o único caso que não serve? Não é o caso onde são todas mulheres no teu grupo? Então, olha, todas mulheres seria escolher dentre essas 5, 4 pessoas. Seria uma combinação de 5 em 4. Isso aqui é o que não me serve. Não pode de jeito nenhum. Combinação de 5 em 4, que é 5 fatorial, 5 menos 4, 1, 4 fatorial. Simplificando isso, né? 5 vezes 4 fatorial, vai cortar o 4 de baixo. 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial, fica assim. E eu corto isso aqui com isso, resultando em 5. Então, o que não me serve são 5 casos. Olha só, então, como que eu finalizo a questão, chave de ouro aí. A minha probabilidade é o total, que é 1, sempre, menos o que não serve, que é o evento complementar. Ou seja, 5 casos em 126, não é isso? 126 menos 5 dá 121 sobre 126. Matei mais uma questão sem ter que procurar exatamente tudo que ele pedia. Eu achei mais fácil tirar o que ele não pedia. Isso é o evento complementar na prática. Muitas das vezes que aparece esse pelo menos aqui nessas questões, você sai por evento complementar, porque o pelo menos caracteriza que serve dali em diante. Será que é melhor tu calcular todos os casos dali em diante ou tirar o que estava anteriormente? Pensa sempre nisso nas questões. Tranquilo? Então esse tópico, mais um tópico que a gente fecha aí, né, após a probabilidade da união de dois conjuntos, falamos em probabilidade do evento complementar. Fique ligado porque vem mais coisa nessa playlist, tem matéria ainda para dar, tem exercício, a gente vai fazer uma live aí em relação a essas questões, tá, de probabilidade. E fiquem de olho aí no canal, curtam, compartilhem, voltem sempre. Grande abraço a todos.